Olá, tudo bem com vocês? Estou mais uma vez aqui para falar um pouco sobre o material de complementação escolar da semana de 10 de agosto. E hoje nós falaremos sobre coordenadas geográficas e fusos horários. Meu nome é Orlando Otero, sou professor da oitava CRE, da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Bem, nós já estudamos coordenadas geográficas e você já tem o conhecimento e sabe que coordenadas geográficas são um conjunto de linhas imaginárias, paralelos e meridianos que servem para localizar qualquer ponto, qualquer relevo, qualquer área do planeta Terra. Então, nós vamos agora trabalhar com as coordenadas geográficas da cidade do Rio de Janeiro. Aqui nós temos uma imagem de satélite que mostra justamente todo o estado do Rio de Janeiro. Então, nessa imagem satélite, vocês podem observar que tem aqui esse quadriculado. Esse quadriculado representa os meridianos e os paralelos. E tem um destaque aqui em vermelho, que está justamente aqui mais ampliado, que mostra a área de Niterói, região dos Lagos, mostra a região serrana e mostra a Baixada Fluminense e a cidade do Rio de Janeiro. Então, qual é a localização geográfica da cidade do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro ele está no paralelo de 22 graus ao sul do meridiano de Greenwich, perdão, ao sul da linha do Equador, e 42 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Então, 22 graus ao sul da linha do Equador e 42 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Então, essa é a localização da cidade do Rio de Janeiro. Então, vocês podem observar que para trabalhar com coordenadas geográficas, eu trabalho com latitude e longitude. O que é latitude? É a distância em graus de um determinado ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. E o que é a longitude? A longitude é a distância em graus de um determinado ponto da superfície terrestre em relação ao meridiano de Greenwich. Okay? Greenwich, vocês devem se lembrar, está localizado em Londres. Então, aqui nós observamos essa imagem de satélite e aqui vem o texto. Todo o sistema de localização, dos mais antigos aos mais modernos, utiliza os valores das coordenadas geográficas. A distância medida em graus da linha do Equador para os polos é chamada de latitude. Já a distância entre o meridiano de Greenwich e qualquer outro meridiano é chamado de longitude. Então, latitude está relacionado à linha do Equador e longitude está relacionado ao meridiano de Greenwich. Na imagem acima, podemos ver que as coordenadas geográficas da cidade do Rio de Janeiro estão a 22 graus ao sul da linha do Equador e a 42 graus a oeste do meridiano de Greenwich. Bem, depois de apresentar as coordenadas geográficas da cidade do Rio de Janeiro, porque o exercício foi específico para falar da cidade do Rio de Janeiro, tá? Nós vamos trabalhar os exercícios, tá? Atividade de revisão. Cite os nomes das duas coordenadas geográficas utilizadas para a localização de um ponto na superfície terrestre. Tá? Então, aqui nós temos aqui o próprio texto já dando a resposta. Em seguida, explique como cada uma delas é calculada. Então, aqui nós temos no texto anterior a resposta do número 1 está aqui. A distância em graus da linha do Equador para os polos é chamada de latitude. Já a distância em graus entre o meridiano de Greenwich e qualquer outro meridiano é chamado de longitude. Então, aqui está a resposta para nós termos o primeiro exercício, ok? E como é que é calculado? É calculado quando a linha, o paralelo, se encontra com o meridiano. Então, dessa forma é calculado as coordenadas geográficas. Aponte os valores de latitude e de longitude da cidade do Rio de Janeiro a partir do texto das seguintes imagens usadas na página anterior. Então, aqui o texto fala o seguinte, a resposta da número 2. O Rio de Janeiro está a 22 graus de latitude sul, 22 graus ao sul da linha do Equador
e 42 graus a oeste, de longitude oeste, do meridiano de Greenwich. Então, aqui nesse texto aqui, você responde a questão número 1 e a questão número 2. Vamos dar uma olhada com relação aos fusos horários, tá? Nós já estudamos isso, mas vamos reforçar um pouco, tá? Então, os fusos horários, eles foram formados. Por que foram formados? Porque ocorreu um aumento da velocidade dos meios de transporte ao longo da história da humanidade e havia necessidade de fazer uma padronização do horário mundial. E esses fusos horários, eles foram montados em 1884 em Washington, nos Estados Unidos. Então, devido a essa necessidade. Por quê? Porque não se pode ter uma hora para todo o planeta. Porque, devido ao movimento de rotação da Terra, as partes da superfície do planeta, que em determinado momento estão iluminados pelo Sol, gradativamente deixam de receber luz solar anoitecendo nessas regiões. Então, uma parte do planeta recebe luz e a outra parte do planeta fica no escuro. Então, não dá para ter o mesmo horário para todo o planeta. Ao mesmo tempo, as partes não iluminadas passam a receber os raios solares, tornando-se dias nessas áreas do planeta. E aquelas outras áreas que não recebem a luz solar se tornam noite. Você já tem essa experiência sobre o movimento de rotação. Com isso, é necessário criar um sistema de fusos horários. Porque agora, nesse exato momento, eu vou apresentar para vocês aqui, no Japão, são 20 horas e 24 minutos do mesmo dia, do dia 11, ok? Só que eles estão no lado do planeta Terra que não está recebendo a luz solar. Então, houve a necessidade de fazer um sistema de fuso horário. Então, com base no movimento de rotação da Terra, que origina a sucessão dos dias e das noites, o ser humano estabeleceu horários para todo o planeta. Foi criado, então, um sistema para regulamentar as horas de cada parte da Terra, o sistema de fuso horário. Então, o sistema de fuso horário, ele regulamenta todo o padrão horário das nossas sociedades humanas aqui sobre o planeta Terra. Então, isso fez com que organizasse a vida dos países e o planeta como um todo. Cada fuso horário é uma faixa imaginária na superfície terrestre, que se estende de um polo ao outro e está localizada entre dois meridianos. Fuso horário trabalha com meridiano. Meridiano é aquela linha imaginária que vai do polo norte ao polo sul, ou vice-versa, do polo sul ao polo norte. Meridiano é aquela linha, no caso, em pé, aquela linha vertical. E nós temos o principal meridiano da Terra, que é o meridiano de Greenwich. Então, o meridiano de Greenwich vai ser o quê? Vai ser o relógio oficial do mundo. Vai ser o fuso inicial para calcular a hora no planeta Terra. Então, nós temos 24 fusos horários. 12 fusos horários para leste e 12 fusos horários para oeste. Como o Sol nasce no leste, a hora está adiantada para leste. Como o Sol se põe no oeste, a hora está atrasada para o oeste. Então, o meridiano de Greenwich é que vai estabelecer o horário padrão. Então, o fuso inicial escolhido para a contagem das horas é aquele por onde passa o meridiano de Greenwich. Como a Terra gira de oeste para leste, a cada fuso localizado na direção oeste, a partir de Greenwich, atrasa-se uma hora em relação ao fuso desse meridiano. Por exemplo, quando são 8 horas da manhã em Londres, cidade localizada no fuso inicial, em Brasília são 5 horas da madrugada, pois essa cidade está a 3 fusos a oeste de Londres. Então, por exemplo, Londres está com 3 horas adiantada em relação a Brasília, que é o fuso oficial do Brasil. Por que isso? Porque eles estão a leste. Então, eles já receberam primeiros os raios solares do dia 11. Então, se são 3 horas a diferença de fuso horário entre Brasília, que é o horário oficial do Brasil, Rio de Janeiro está no horário oficial de Brasília, tá? E Londres, então, se são 8h27, 9h27, 10h27, 11h27, eles estão
lá agora está 11h27 da manhã e já estão bem mais próximos do meio-dia, da metade do dia. Porque a hora ela está adiantada para leste e a hora está atrasada para oeste. Por que isso ocorre? Por causa que os raios solares nascem a leste primeiro e se põem a oeste. Então, todas as terras que estão a leste têm horário adiantado e todas as terras que estão a oeste têm horário atrasado. Então, nós temos países, tá, que têm vários fusos horários. Tá? Então, geralmente, os países com grande extensão territorial, que países são esses? Tá? Rússia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil, Austrália, vão ter mais de um fuso horário em seu território. Por exemplo, o Brasil ele tem 4 fusos horários e o horário oficial do Brasil é Brasília. Nós temos horários adiantados. A Ilha Fernando de Noronha está com 1 hora adiantada, porque está a leste. Manaus, Roraima, está com 1 hora de atraso, porque está a oeste. E o último fuso horário nosso é no Acre. Então, o Brasil vai apresentar 4 fusos horários. Primeiro fuso horário do Brasil, Ilhas Fernando de Noronha, as Ilhas Oceânicas Brasileiras. Segundo fuso horário do Brasil, a hora oficial do Brasil, Brasília. Terceiro fuso horário do Brasil, 1 hora atrasado de Brasília, Manaus. Agora, em Manaus, capital do Amazonas, são 7 horas e 28 minutos. E o último fuso horário do Brasil, o 4º fuso horário do Brasil, está localizado no Acre, onde está a capital Rio Branco. Então, agora no Acre, são 6 horas e 28 minutos. Então, a hora aumenta para leste e a hora diminui para oeste. Por exemplo, a Rússia ela tem 11 fusos horários, os Estados Unidos têm 9 fusos horários, a China tem 5 fusos horários. Porém, o que acontece na China? O governo chinês ele adota um horário único para todo o país. Devido lá às necessidades deles, eles criaram isso. Qual é o prejuízo? As populações, as regiões que estão a oeste, o que acontece com elas? Elas recebem o sol amanhece 9 da manhã. Existe um amanhecer do sol 9 da manhã. Então, isso ocasiona um problema local. Porque imagine vocês amanhecer 9 da manhã. É um problema. Quando nós tínhamos o horário de verão, já era um problema quando amanhecia às 7, quando já estava no final do horário de verão. Então, é só uma particularidade com relação à China. Se a China não tivesse um horário oficial, pela extensão do seu território, ela teria 5 fusos horários. Porém, o governo chinês adota apenas um fuso horário, Greenwich. No estabelecimento do horário padrão, considera a China com 5 fusos horários. Depois nós temos o Canadá, com 6 fusos horários, a Austrália com 3 fusos horários e o Brasil tem 4 fusos horários. Mas por que o Brasil tem tantos fusos horários assim? Porque o Brasil tem uma grande distância no sentido leste-oeste. Não falei para vocês que fuso horário tem a ver com os meridianos? Então, países que têm uma grande extensão no sentido leste-oeste, da onde nós observamos a distância dos meridianos, são países que vão ter vários fusos horários. Entre eles, destaque para a Rússia, que é um país, quem já conhece o mapa da Rússia, compridão, né? No sentido leste-oeste, por isso que vai apresentar 11 diferentes fusos horários. Bem, vamos dar uma olhada aqui no exercício, tá? Exercício aqui, número 1. Aponte o país que possui o maior número de fusos horários no mundo. Em seguida, explique por que isso ocorre nessa nação. O país que aponta o maior número de fusos horários no mundo é a Rússia. São 11 fusos horários. Mas por que tem tanto fuso horário? Porque ele é um país que tem uma grande distância no sentido leste-oeste. Porque o Sol nasce no leste e ele vai se pôr no oeste. Se você tem um país que tem uma grande extensão territorial no sentido leste-oeste, o que vai acontecer? Nós também teremos vários fusos horários nesse país. E o maior deles todos é a Rússia, porque é um país com grandes dimensões territoriais. A número 1, Rússia, 11 fusos horários, e porque tem uma grande distância no sentido leste-oeste. Atualmente, o Brasil possui mais de um fuso horário. Aponte a quantidade de fusos horários existentes no Brasil. O Brasil tem 4 fusos horários. Vamos dar uma olhada aqui no mapa.
Aqui, onde está meu cursor, é o fuso horário das Ilhas Oceânicas. Aqui nessa parte em verde claro, nós temos o horário oficial do Brasil. O Rio de Janeiro está aqui, é Brasília. Nessa parte do verde escuro, é 1 hora de atraso em relação a Brasília. E nessa parte rosa, onde está o Acre, são 2 horas de atraso. Então, o Brasil tem 1, essa parte verde clara 2, essa parte verde escura 3 e essa parte em rosa 4. Então, atualmente, o Brasil possui mais de um fuso horário. Aponte a quantidade de fuso horários existente no Brasil. Então, o Brasil tem 4 fusos horários, porque também tem uma grande distância no sentido leste-oeste. Utilizando o número 3. Utilizando o mapa de fuso horários do Brasil, compare o fuso horário do Rio de Janeiro está aqui, com o estado de Roraima. Veja o horário neste momento do relógio e calcule qual o horário nesse outro estado brasileiro. Muito bem. Rio de Janeiro está no horário oficial de Brasília, ok? Roraima está aqui, ó, aqui no norte do Amazonas. Então, Roraima, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia e Mato Grosso do Sul está com 1 hora de atraso em relação a Brasília. Se o Rio de Janeiro está no horário de Brasília, Roraima está com 1 hora de atraso. Então, vamos ver que horas agora? Nesse exato momento? São 8 horas e 33 minutos do dia 11 de agosto. Então, se Roraima está com 1 hora de atraso, então agora em Roraima são 7 horas e 33 minutos, porque ela está com 1 hora de atraso em relação ao Rio de Janeiro. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. Estudem, não deixem de fazer as atividades, não deixem de trabalhar esse caderno de complementação escolar e também façam as atividades complementares que são enviadas para vocês, ok? Tudo de bom para vocês, fiquem bem, até a próxima.